Sejam todos bem-vindos ao nosso CEAP. Nós hoje vamos estudar, no sábado a gente sempre estuda o Livro dos Espíritos, tanto na reunião das 10 da manhã, quanto na reunião da tarde. Hoje quem vai fazer o estudo é o trabalhador da nossa casa, o Irlan. Ele vai falar no Livro dos Espíritos das questões 52 a 59, diversidade das raças humanas e pluralidade dos mundos. E quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Rosana. Ela vai fazer a sustentação do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, os itens 6 e 7. Eu vou agora passar alguns recados e eu vou falar primeiro da nossa sacolinha do Natal. Porque nós vamos agora, quem já pegou, nós pedimos que entregassem até o dia 26 de novembro. Dia 26 de novembro já é semana que vem. Mas nós ainda temos algumas sacolas ali na livraria que ainda não foram, ninguém pegou. Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, quem tiver algum conhecido que possa nos ajudar, ou quem possa pegar mais uma sacolinha, porque de qualquer forma a gente não vai deixar nenhuma criança, nenhum adolescente sair sem a sua sacola de Natal. Mas nós precisamos contar com a ajuda de vocês também, para que não fique muito oneroso para a nossa casa. Porque as crianças vêm para a evangelização, então elas frequentam o ano inteiro. E chega em dezembro, a gente gosta de fazer a festinha delas, e elas recebem uma sacola com uma roupinha, um kit de higiene. Então, a maioria das nossas crianças ficam contando com essa roupinha, o chinelo que elas recebem. Então, mais uma vez, a gente gostaria de contar com a colaboração de todos vocês que estiverem nos assistindo, que puderem nos ajudar de alguma forma. Nós temos também o atendimento fraterno. Se alguém tiver necessidade de conversar depois com o médium da casa, com o trabalhador, estiver passando por algum problema e quiser conversar, sempre depois da palestra, é só continuar sentadinho no lugar de vocês que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Vou pedir, por favor, que, se puder, desligar o celular, colocar no modo vibra. Se houver a necessidade de atender, não tem problema nenhum, pode atender ali fora. É só porque quando o celular toca, a nossa atenção vai totalmente para o celular. Então, tira a gente da vibração que a gente está, às vezes atrapalha quem está fazendo o estudo. Então, por favor, a gente pede que o ponha no modo vibra, ou se puder desligar, para que ele não toque, porque, por incrível que pareça, ele sempre toca na hora do passe, no meio do estudo. E eu vou fazer agora a leitura do Evangelho. Eu vou ler um trechinho. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. Nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro, na sombra também o é na claridade.
Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, porém, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Nós vamos fazer agora a nossa oração, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão tão querido, aos mentores da nossa casa, aos dirigentes espirituais da nossa casa, para que eles possam ajudar o nosso companheiro Irlan, para que ele possa, no seu estudo, nos trazer palavras e ensinamentos que nós possamos trazer para a nossa vida, que as suas palavras possam penetrar na nossa mente, no nosso coração, nos fazendo sempre entender os ensinamentos do Cristo. Pedimos ao altivo Dr. Herman, Antônio de Aquino, e a todos esses espíritos que formam a coluna que sustentam a nossa casa de amor, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, mas acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura agora da questão número 52, para que o Irlan possa dar início ao estudo. Diversidade das raças humanas. Pergunta número 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as verdadeiras raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. O mesmo se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que, educados longe e diferentemente um do outro, em nada se assemelharão quanto à moral. Eu vou ler a 53. O homem surgiu em vários pontos do globo? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: sim, e em diversas épocas. E aí está uma das causas da diversidade das raças. Depois, os homens, dispersando-se sob diferentes climas e aliando-se a outras raças, formaram novos tipos. E a letra A: essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. As diferentes variedades do mesmo fruto o impedem de pertencer à mesma espécie? Então, agora eu vou passar a palavra para o Irlan, para que ele possa trazer o nosso estudo. Vai até 10 para as 6, tá bom, Irlan? Bom estudo. Uma boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver o coração de todos nós aqui presentes neste momento, né? Um momento tão oportuno em que a gente se dedica a essa parte espiritual, a estar aqui presente, né? Em detrimento outras coisas que a vida nos oferece também. E isso é muito importante, né, para cada um de nós. E hoje nós vamos fazer, né, o estudo das questões de número 52 até 59. Essas questões, elas estão na primeira parte do Livro dos Espíritos, que a primeira parte ela dá origem ao livro A Gênese do Livro dos Espíritos, né, que vai falar das causas primárias. E dentro dessa parte 4, hoje veremos o capítulo 3, que vai falar da criação e vai abordar os assuntos que requerem um pouquinho
né, de observação da nossa parte, porque vai falar de diversidade, das raças humanas. E quando a gente fala de diversidade das raças humanas, hoje em dia, é um assunto muito delicado, porque na época de Kardec, isso era falado normalmente sem nenhum conteúdo pejorativo, né? E hoje em dia, quando se fala em diversidade de raças, é algo que chama a atenção da gente, porque não tem o mesmo significado lá daquela época. Hoje em dia, muitas das vezes, é uma questão até de observação jurídica, né? Por causa da intolerância racial. Então, a gente tem que ter cuidado também com isso, principalmente ao abordarmos esse assunto dentro da doutrina espírita. Porque a ciência, ela hoje em dia nos diz que todos nós somos iguais geneticamente ou biologicamente, né? E existem diferenças, mas essas diferenças são físicas. E o que traz essas diferenças físicas? É a questão do cabelo, olhos, cor da pele, e isso é tido pela ciência como fenótipos. E isso vai diferenciar em questões de etnias e não mais de raças, conforme antigamente era falado, né? Então, hoje em dia, a gente se fala em etnias e não em raças, porque pela ciência existe apenas uma raça, que é a raça humana. E daí da raça humana vamos ter uma diversidade de etnias. E para a gente entender um pouquinho isso, porque esse assunto, dentro dos livros da doutrina espírita, tiveram esse olhar mais crítico por alguns grupos, né? Grupos, né? No estado da Bahia, aqui no Brasil, pleitearam junto à justiça ali a proibição da publicação dos livros de Kardec. Justamente por quê? Porque continham, né? Eles alegavam que continham termos, argumentos, algumas palavras de racismo. E isso foi esclarecido depois, e a justiça simplesmente viu que o assunto, conforme falei, na época de Kardec, era discutido muito naquela época, que era o século XIX, e ele era tratado como raciologia, né? Era o estudo das raças, e não tinha esse cunho aí de racismo. Até porque o racismo, essa palavra racismo, ela só foi criada em 1902, lá na França mesmo. Ou seja, século XX, Kardec já havia desencarnado, inclusive. E esse termo racismo, ele é utilizado por uma revista francesa, pela primeira vez, a revista Revue Blanche, quando eles começam a nomear as políticas nazistas da Alemanha na época, porque era uma política onde diferenciavam as raças. Se falava de uma raça superior a outra, e aí sim era uma intolerância racial, e aí usaram esse termo, né? Na época, racismo. E a partir daí começa a se expandir pela Europa todo esse termo, chegando ao mundo inteiro. Aqui no Brasil, esse termo racismo vai chegar por volta de 1920 alguma coisa, né? Mas voltando um pouquinho no tempo, no século XIX, no século XVII, as coisas eram classificadas, né, explicadas. A razão, quem detinha a razão era a igreja e a monarquia, ou seja, através dos príncipes.
Eles é que classificavam as coisas. E o homem sempre teve essa necessidade de classificar as coisas para poder distinguir uma das outras e identificar. E no século XVII, vai surgir uma revolução, a revolução científica. E a partir daí, a ciência, ela começa a tomar essas explicações e essa razão através de comprovações que não eram feitas pela igreja nem pela monarquia. Então eles começam a comprovar, né, tudo aquilo que falam. E aí surge a revolução científica. E começam a classificar as coisas. No século seguinte, no século XVIII, os cientistas começam a classificar o reino animal e o reino vegetal. Através da zoologia e da botânica, eles começam a classificar as espécies. E a primeira vez aí se utiliza o conceito de raças. Então é a primeira vez que a ciência começa a utilizar esse conceito de raças para poder classificar o reino animal e o reino vegetal. Só que o que acontece? Esse conceito de raça, ele é transportado para classificar as relações sociais humanas. E aí é onde se dá toda uma confusão, né, posteriormente. Porque esse conceito é introduzido não para classificar a espécie, né, mas sim as relações ali sociais da época. E com isso, os cientistas comprovam, né, hoje em dia, que geneticamente, conforme falei, todos somos iguais e que existem essas diferenças físicas que são os fenótipos. Então, nós temos essas diferenças. E com relação à questão da cor, né, da nossa pele, que gera toda essa emblemática de racismo, né, e que vamos ver que é uma questão que a ciência comprova que todos somos iguais. Por quê? Porque o que dá a diferença da cor da pele é uma substância que existe em nosso corpo, todos nós temos, que é uma proteína chamada melanina. Então todos têm, por isso todos somos iguais, é apenas uma única raça. E o que vai diferenciar? É que uns possuem uma quantidade maior de melanina, vão ter uma pele mais escura, e outros possuem uma pele mais clara, dando uma coloração mais clara, possui uma quantidade menor de melanina, dando uma cor mais clara, né? E isso vão gerar essas diferenças dentro da raça humana. Então, essa diferença vai trazer para nós um entendimento, né, dessa questão de diversidade das raças que Kardec abordava naquela época. E hoje em dia, quando a gente falar, né, vamos seguir a originalidade do livro, porque o autor, né, já morreu, e uma obra feita, o autor morrendo, não se pode modificar a originalidade, não pode ter mudança. Então a gente vai falar em raças aqui, mas entendendo que estamos falando de etnias. E antes de ver aqui a questão, existe em 2006, foi em 2006, que existiu esse pleito, né, lá no estado da Bahia, dizendo que existia racismo nas obras de Kardec.
E a partir de 2006, todas as obras, né, de Kardec passa a ter uma nota explicativa no final de cada livro, explicando sobre essa questão, né? Isso foi uma determinação judicial na época. E hoje em dia vemos grupos, né, que não vem ao caso dar nomes, mas grupos que se dizem espíritas e que levam isso à frente, dizendo que Kardec era racista, né? Justamente por causa dessas questões. E quando a gente pega a obra, ler a obra e procura o entendimento, a gente vai ter o entendimento de que todo esse argumento que Kardec utiliza na época do Livro dos Espíritos era justamente a época em que se discutia muito sobre a raciologia, conforme falei. E esse assunto estava em pauta, mas não estava fechado. Então existiam muitas opiniões. Muito provavelmente, Kardec, tentando esclarecer esse assunto da raciologia à luz da doutrina dos espíritos, ele traz essas perguntas para os espíritos esclarecerem, responderem, ver se fica algo mais claro para a sociedade. E a questão de número 52, que já vai falar da diversidade das raças humanas, a 52, 53 e 54 vai falar. A 52, como nossa irmã leu aqui para nós, eu vou repeti-la para a gente fazer um comentário sobre ela, tá? De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Ou seja, Kardec faz justamente a pergunta para saber de onde provém as diferenças físicas, que já falamos aqui, que são questões dos fenótipos, hoje em dia, né, esclarecido pela ciência, e as diferenças morais, que aí não tem nada a ver com essa parte física. E logo em seguida, na resposta, os espíritos vão dizer que depende do clima, da vida e dos costumes. E eles dão um exemplo logo em seguida, referenciando 2 filhos de uma mesma mãe criados em lugares diferentes, né, com uma educação diferente, e em nada vão se assemelhar. Isso aí é um exemplo justamente da questão da vida, ou seja, dos valores, né, que se tem na vida, da forma que se educa. E com relação aos costumes e hábitos, vão influenciar também nessa questão dos valores morais, né? E a questão do clima, ele vai influenciar numa dessas características que nós temos, que são as diferenças físicas, a coloração da pele. Conforme falei, a melanina é um fator que vai dar essa diferenciação da pele. E quando o homem surge no planeta Terra, ele surge em diversos pontos, né, que a ciência nos explica. Ele surge em uma parte na África, no continente africano, outra parte na região oriental, ali na China, outra parte na Índia. Então tem diversos pontos. E o que vai diferenciar isso? Aqueles que surgem ali no continente africano, se nós repararmos, o continente africano, ele é cortado ao meio pela linha do Equador. E isso quer dizer o quê? Que a incidência de raios solares ali
é maior do que em qualquer outra região do planeta. E essa incidência de raios solares ali vão expor muito aquelas criaturas que nascem ali, aqueles seres que nascem ali. E de uma forma muito inteligente, que é, né, da criação, é do Criador, esses seres que nascem ali, nascem com uma quantidade aumentada de melanina, para ter uma pigmentação mais escura. Isso protegendo dos raios solares, principalmente dos ultravioletas, que, como sabemos, os raios ultravioletas, eles provocam queimaduras quando muito exposto. A gente vê isso, quem se expõe muito à praia, né? Vai à praia e se expõe muito tempo. Aqueles que têm uma pele mais clara, principalmente são mais sensíveis às queimaduras. Quem tem a pele mais escura está protegido por um filtro natural, que é a própria pele, é a quantidade de melanina, né, que os protege. Então, aquele continente ali africano, nascem pessoas justamente que estão expostas aos raios solares, para protegê-los das queimaduras, das doenças geradas pelos raios solares, que é a questão das doenças de pele, né, do câncer de pele. Os raios ultravioletas também provocam a cegueira e doenças oftálmicas também. Então, por isso, aqueles que nascem naquela região, nascem com a quantidade maior de melanina. Já aqueles que nascem nos polos, né, mais distanciados ali da linha do Equador, em regiões mais afastadas, não tem mais essa necessidade de uma melanina aumentada no organismo. Pelo contrário, quem vai nascer mais próximo aos polos, quase não vai ter a incidência de raios solares. E os raios solares são necessários para a fixação do cálcio no nosso organismo, para a formação dos ossos. Então, o que ocorre? Esses ali nascem com uma pele mais clara, tem uma quantidade menor de melanina, fazendo com que absorvem melhor esses raios solares, para poder fixar a vitamina D que vem dos raios solares. E na questão de número 53, Kardec vai perguntar assim: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens dos climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos povos se formaram. Ou seja, Kardec está perguntando se o homem surgiu em vários pontos da Terra. Por que ele faz essa pergunta? Justamente porque nos livros sagrados se tinha a noção de que o homem, o ser humano, era descendente da raça adâmica, ou seja, de Adão, de um único homem, que dali surgiram todos os outros. E a ciência nos prova que isso não é coerente, né, com a diversidade de fenótipos que tem, das etnias que nós temos. E os espíritos, né, são muito assim incisivos para Kardec, que dão a resposta até monossilábica, se olharmos direitinho, porque eles logo respondem sim. O homem surgiu em vários pontos, conforme eu falei aqui, né, que a ciência nos comprova isso, que um dos primeiros povos foi justamente o africano, mas tiveram outros também, épocas diferentes, né? Os estudos hoje em dia comprovam isso. E aí vamos ver justamente essas diferenças de etnias que ocorrem.
Por quê? Se o homem nasce em vários pontos, aquele que nasceu no continente africano tem uma coloração da pele mais escura do que o que nasce mais próximo dos polos, o que ocorre? O povo daquela época era um povo nômade. O que isso quer dizer? Eles não tinham um local fixo de morar. Constantemente estavam mudando de regiões, indo para um lado, indo para o outro. Então, aqueles que estavam no continente africano, a tendência era se movimentar e ir para os polos. E aqueles que estavam no polos também. Então, eles se encontravam. Quando esses povos se encontram, a gente vê até pela nossa Constituição, da formação do povo brasileiro, vemos uma miscigenação muito grande, né? Essa mistura de etnias. Vemos o negro que veio da África, o branco que veio da Europa e o índio que já havia aqui no continente. Quando eles se misturam, vão gerar várias etnias aí. Vamos ver da mistura do negro com o branco, surgiu o mulato. E assim se deu naquela época lá, também aonde os povos começaram a surgir e se encontrarem. Nessa miscigenação começou a existir várias etnias no mundo também, as quais temos o conhecimento hoje em dia, né? E dentro dessa pergunta 53, Kardec faz uma outra pergunta. E ele pergunta assim: estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, Kardec está perguntando aqui se essas diferenças, né, se vão ter espécies distintas. Essas diferenças, que na época Kardec se referia, são as diferenças físicas, que eles diziam que eram raças, essas diferenças de raças, e que nós entendemos que é diferenças de etnias. Então, são distintos? Os Espíritos nos diz que não, certamente que não. E dá até um exemplo, né? Quer dizer, eles concluem aqui, certamente que não, todos são da mesma família. E que família é essa? É da raça humana que a ciência diz. Se olharmos pelo lado espiritual, é da família, né, de um Criador. Todos somos irmãos. E o exemplo que os Espíritos dão aqui, né, é do fruto, que por motivo, né, o fruto, ele tem diversas espécies, por isso ele vai deixar de ser aquele fruto. O exemplo que nós podemos ter é a manga, né? Nós temos uma variedade de manga muito grande. Tem manga palmer, manga espada, manga carlotinha, mangubá, manga rosa. E todos esses frutos, eles têm uma características diferentes um do outro. Tamanhos diferentes, cor diferente, né? A forma é diferente, o sabor é diferente, mas nem por isso deixam de pertencer à família das mangas. Nem por isso deixa de ser o mesmo fruto, né? E isso aqui os Espíritos trazem justamente para nos elucidar essa diferença que existe dentro de uma mesma raça, que é a raça humana. Vão existir várias etnias e todos pertencem à mesma família. E na questão de número 54, Kardec vai perguntar: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Ou seja,
Desculpem, os espíritos respondem, né? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então Kardec está perguntando aqui se o fato de o homem ter surgido em diversos pontos do planeta Terra, não ter se originado, como se dizia nos livros sagrados, apenas de um, se eles deixam de ser irmãos entre si. Mais uma vez, a intenção de Kardec é muito clara, que a gente vê que ele tentando esclarecer um assunto que era da época muito comentado, né? E os espíritos dizem, todos os homens são irmãos em Deus. E além de dar essa resposta, eles explicam por que estão falando isso. Porque eles justificam aqui, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. E logo em seguida, os espíritos de leve, né, dão uma certa chamada em Kardec, chamam a atenção dele. Quando eles falam aqui, estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Ou seja, Kardec toma a palavra ali, homem, na sua significação literal. O que quer dizer isso? Que entende ali, a pergunta dele é como considerando o homem como só um ser carnal. Só essa parte, né, fisicamente. Kardec sabia que não era assim, mas em um certo momento, um certo descuido, até pelos os hábitos de estudos, né, um assunto novo que ele estava desenvolvendo, pode ser que tenha caído, ou ele, provavelmente também, né, pode ter feito propositadamente esta observação. E os espíritos dizem a ele, né, com essa justificativa, todos os homens são irmãos em Deus. E aí eles mostram isso, porque são animados pelo Espírito. Ou seja, o homem é constituído não só de corpo físico, mas pelo Espírito. Não existe um sem o outro. Não vai existir o homem sem o corpo físico, somente o Espírito. E assim como não vai existir o homem se tiver só o Espírito e não tiver o corpo físico, né? E vice-versa. Então é preciso os dois juntos. O homem só existe com a união de espírito e corpo físico. Por isso os espíritos chamam a atenção dele aqui neste momento. E agora a gente entra antes de entrar, né, nessa pluralidade dos mundos que vamos falar, essa diversidade das raças que Kardec trata aqui, a gente vai ver essa diversidade não somente no reino hominídeo, que é o da humanidade, né? Vamos ver isso no reino mineral, vamos ver essa diversidade no reino vegetal, no reino animal também. E vamos ver essa mistura, né, acontecendo em todos os reinos. Se a gente vê lá no mineral, a gente vai pegar os metais, vamos ver a junção do cobre com o estanho. Quando se une esses dois metais, vai surgir o bronze, né? Então, o bronze deixa de ser um metal? Não, continua sendo um metal. No vegetal, vamos ver a fruta do conde, que também é conhecida como pinha. Ela, quando é polinizada, pode ocorrer de forma natural, pela própria natureza, ou o próprio homem manipular. Com a xerimóia, vai surgir a temóia, que é um fruto muito parecido com a fruta do conde, só que tem uma casca diferente, um sabor diferente, é bem mais adocicado. Vamos ver isso no reino mineral, do animal, desculpe. No reino animal, na família dos equinos, vamos ver a mistura de uma égua com um asno,
o asno é a mesma coisa que jumento, quando se mistura, vai nascer o burro. E assim vamos ver essa miscigenação também, conforme já falei aqui, né? Na raça humana, quando existem essas misturas de etnias e vão surgir outras etnias, né? Não vão deixar de ser da mesma família. E a questão de número 55 já começa a falar da pluralidade dos mundos. Vai da 55 até a 58. E a gente pode seguir uma linha de raciocínio bem parecido que a gente estava utilizando agora, tá? Kardec vai perguntar aos espíritos na 55. São habitados todos os mundos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para ele criou Deus o universo. Então vemos aqui a curiosidade de Kardec, né? Querendo saber se são habitados todos os planetas que existem. E os espíritos são muito enfáticos, né? Sim. E lembrando o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, aonde vamos ter a fala de Jesus, né? Quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. E por aí a gente pode refletir um pouco e tentar imaginar o que Jesus queria dizer com isso, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. O que seria a casa de meu pai, senão o universo todo? E que moradas seriam essas, senão os próprios planetas, né? E os espíritos vêm nos esclarecendo, e hoje em dia a ciência nos mostra que existem mais de 300 milhões de planetas só na nossa galáxia, a Via Láctea. E que há vida nesses planetas também. A própria ciência já fala isso hoje em dia. E aí a gente pode utilizar também um raciocínio que Jesus utilizava muito na época dele, que eram as parábolas. Aonde as parábolas traziam para a gente uma reflexão e ela servia, muitas das vezes, para a gente partir de algo conhecido para algo desconhecido. É o que a filosofia também utiliza muito, né? E a gente pode partir desse princípio, porque quando Jesus falava as parábolas, quando ele se dirigia aos pescadores, ele fazia a seguinte menção: o reino dos céus se assemelha a um senhor que jogou a sua rede. Quando ele fala para os agricultores, ele fala: o reino dos céus se assemelha a um senhor que saiu a semear. Quando ele se referia aos administradores, ele dizia: o reino dos céus se assemelha ao senhor de uma vinha, que foi buscar, né, os seus trabalhadores na primeira hora. Então a gente vê sempre ele se dirigindo àquele grupo específico que ele ia falar. A gente pode pegar essa questão de Kardec aqui e utilizar, improvisar, né, um pouquinho uma parábola, e a gente pensar da seguinte forma: havia um senhor que possuía várias moradas em lugares longínquos. Moradas vamos entender como casas.
Então esse senhor possuía várias casas em lugares bem longínquos. E esse senhor era muito inteligente. Sendo inteligente, o que era viável para ele? Deixar essas casas, essas moradas vazias, para que o tempo deteriorasse? Ou habitar essas casas, alugando, né? E colocando alguém ali, que estaria, ao mesmo tempo, destruindo, entre aspas, mas fazendo melhorias também. Estaria utilizando a casa, mas fazendo melhorias a ela. E se um ser humano, né, que é inteligente, pensaria assim, vou habitar, porque é melhor para manter o patrimônio que tenho? Quando a gente pensa numa inteligência superior, uma inteligência suprema, Deus que está muito acima da nossa inteligência, o que seria viável com essa construção desses planetas todos? Deixá-los desabitados ou habitá-los? É uma reflexão que a gente pode ter, né? E por lógica a gente pode pensar num ser tão superior, tão inteligente, logicamente não teria uma lógica deixar esses planetas sem vida, né? E seguindo para a questão de número 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então, aqui Kardec já quer saber a constituição desses planetas, né? Se eles são da mesma constituição, são feitos com a mesma matéria. E os espíritos são incisivos novamente. Não, nem se assemelham. Voltando à parábola que a gente está criando aí, né? Esse senhor que tem muitas moradas, em lugares longínquos, né? Lugares distantes. Uma aqui no Rio de Janeiro, a outra lá no Amazonas, outra no Pará, a outra na África, a outra lá na Groenlândia, a outra lá no Polo Norte, lugares bem longes. Essas casas desse senhor seriam construídas com o mesmo material? É óbvio que não, né? Porque nós temos costumes em cada região, temos hábitos diferentes em cada região. Aqui no Rio de Janeiro, provavelmente essas casas seriam construídas de alvenaria ou uma estrutura metálica. Já lá no Amazonas, no Pará, seria uma casa de pau a pique ou de palafitas, né? Pau a pique são casas construídas de bambu e barro. E palafitas são casas construídas na beira dos rios e são suspensas, são de madeiras. Quando a gente vai lá para o Polo Norte, a constituição da casa lá é de blocos de gelos. Então vemos que são tudo matérias, né? Diferentes, distintas, só aqui no planeta Terra. Imaginemos isso na imensidão do universo, esses planetas. Será que seriam constituídos da mesma matéria? É o que Kardec pergunta, né? É lógico que não, porque vamos ter lugares distantes, são planetas em locais diferentes, expostos a astros diferentes. Nós aqui estamos expostos ali ao astro, o Sol, né? O sistema solar, mas dentro da Via Láctea existem outros sistemas. Então vão ter matérias diferentes esses planetas também. E na questão de número 57, Kardec pergunta: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida,
do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então Kardec aqui já está querendo saber, né, se esses povos, essas pessoas que habitam esses planetas diferentes, eles possuem constituição físicas diferente também, igualzinho os planetas possuem? E os espíritos, né? Mais uma vez, é bem enfático aqui na resposta, sem dúvida. E eles dão um exemplo aqui do planeta Terra, né? Essa diversidade que temos, que existe um mundo aquático, onde quem vive ali são os peixes, e a parte atmosférica, os pássaros. A constituição de um é diferente da de outro. Uns têm penas, os outros escamas, uns têm asas, os outros barbatanas. Então são bem diferentes, né? E voltando ali a nossa parábola que a gente está construindo aqui, né? Se podemos dizer assim, é esse Senhor que tem várias moradas em lugares longínquos, né? E essas moradas são constituídas de matérias diferentes, conforme falamos. Tem o pau a pique, tem o iglu, tem as palafitas, tem as alvenarias. Então são casas diferentes. Quem vai habitar essas casas terão a mesma origem? Se são lugares distintos e o homem surgiu na Terra em lugares distintos, né? Vamos ter aqui no Rio de Janeiro, provavelmente essa casa será alugada para um carioca. Lá no Amazonas, para um amazonense. Lá no Polo Norte, vai ser para um esquimó. Na África, para um africano. Então existe uma constituição ali física, né, diferente por causa das etnias. E assim também podemos imaginar nesses mundos, nesses planetas diferentes, de constituições diferentes, os seres que vão habitar ali também terão uma forma diferente da nossa e diferente das dos outros também, por causa da constituição física de cada um, por causa das questões materiais que existem naqueles mundos, não é? E na questão de número 58, Kardec vai perguntar aos espíritos: os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos? Então vemos aqui Kardec perguntando, né, aos espíritos sobre a questão da proximidade com relação ao astro Sol. A Terra está mais próxima do Sol, recebe essa incidência dos raios solares, né, gerando luz e calor. E aqueles planetas que estão mais distantes, como Plutão, Júpiter, né, estão bem distanciados. Eles não têm a mesma visão do Sol que aqueles que estão na Terra estão tendo. Seria como vocês aqui, né? Estão me olhando aqui, estão me vendo neste tamanho aqui. Se eu sair daqui e for lá para o outro lado da rua, vão me ver num tamanho menor.
não vão me ouvir com mais nitidez, né? Aí estamos falando do som. A mesma coisa é do Sol, emitir esses raios solares num planeta que está muito distante. A luz e o calor não vai chegar lá. E aí, todo ser, né, ele precisa de luz, precisa de calor. E essas vidas que existem em outros planetas também vão necessitar. Mas os espíritos dizem aqui, né, que existem outras formas de luz e de calor no universo. Dá o exemplo da eletricidade. E lembrando que lá naquela época, que foi escrito o Livro dos Espíritos, que Kardec estava perguntando isso, a eletricidade já existia, mas não se tinha o conhecimento do que a eletricidade era capaz de proporcionar, conforme nos dias atuais. Hoje em dia nós temos aquecedores elétricos, temos micro-ondas, temos bronzeamento artificiais, né? Tudo gerado pela eletricidade, e naquela época não existia. Temos a questão da luz elétrica, que a luz elétrica ela foi inventada lá no século de Kardec, só que Kardec já tinha desencarnado, já fazia 10 anos. Foi em 1879, quando Thomas Edison, né, ele inventa a lâmpada elétrica. Então ainda não existia esses artifícios que hoje em dia a gente tem. E os espíritos respondem a Kardec, né? Porque isso já existe em outros mundos, porque existe uma tecnologia mais avançada. Naqueles mundos que são mais avançados, existe uma tecnologia mais avançada que já sabe utilizar a eletricidade melhor do que nós aqui a utilizamos. E é muito coerente isso, né? Que a própria eletricidade, então, nesses planetas, vão utilizar ela como fonte de luz e de calor, que é uma necessidade de cada ser. De vez em quando tem que beber uma aguinha porque a boca seca, falando muito, né? E a última questão aqui é a questão de número 59. Ela não é uma pergunta, é uma dissertação, né, que Kardec faz. São 4 páginas, mas o título dela é o seguinte, é Considerações e Concordâncias Bíblicas concernente à criação. Ou seja, Kardec pega vários pontos das escrituras sagradas, da Bíblia, né, e vai fazendo comparativo com o que a ciência na época já comprovava. E uma das questões que ele traz é justamente a questão do homem ter nascido em vários pontos, né? Que a ciência nos diz, ali que nasceu em vários pontos do planeta, e que as escrituras sagradas nos trazem que é descendente só de Adão, né? A raça humana é descendente de Adão. Então isso não é coerente, mas Kardec não desacredita aquilo que está nos escritos sagrados. Ele diz para a gente, nessa dissertação aqui, que pode ter uma interpretação diferente, que muito provavelmente quem as interpretou, interpretou de forma equivocada. E que se a gente estudar direitinho, principalmente na origem desses povos, principalmente ali daquela época onde tudo surgiu, né, que foi a Mesopotâmia, aonde surgiu todo aquele povo hebreu, judeu ali daquela região, existiu o primeiro povo que se formou ali, é um dos berços da humanidade, que foram os sumérios. E os sumérios tinham as suas tradições. Ali dentro da cultura dos sumérios, né, eles vão falar da questão do dilúvio, que também é um assunto que está
na Bíblia, aonde se relata, né, Noé, ali, aonde se extermina todos os seres do planeta, e a partir daquela família de Noé vão surgir uma nova raça, né? Uma nova raça não, vão dar prosseguimento, mas vai começar tudo de novo, conforme foi lá em Adão. Só que esse dilúvio, nós vamos ver ali na cultura dos sumérios, na epopeia, que a epopeia era uns poemas muito extensos, né? Onde eles vão trazer na epopeia de Atraazes, que vai falar do dilúvio. Vamos ver também na epopeia de Gilgamesh, que também fala do dilúvio. Vamos ver na mitologia grega, que já não tem mais nada a ver ali com os sumérios, falar do dilúvio. Vamos ver ali Deucalião, que era filho de Prometeu, ele constrói um barco para se salvar do dilúvio que Zeus ia provocar. Vamos ver na mitologia nórdica também falando do dilúvio. Vamos ver no hinduísmo, quando o deus Vishnu, ele encarna na forma de peixe para avisar um humano que o dilúvio estava por vir. Vamos ver isso também na mitologia dos incas. Então são vários povos que tinham essa noção já do dilúvio, que também é retratado ali por Moisés, né, na Bíblia. E é muito similar esse dilúvio que Moisés fala ali de Noé, com essas mitologias, né, grega, os sumérios, com esses mesmos dilúvios que eles relatam. E aí Kardec faz todo esse aparato aqui, né, falando sobre os termos bíblicos. E aqui a gente fecha, né, que já estamos passando um pouquinho do horário até. A gente fecha esse estudo, né, do Livro dos Espíritos de hoje, que fala sobre a diversidade das raças e a pluralidade dos mundos. Espero que todo esse aparato, né, tenha ajudado a compreensão dessa obra magnífica que é o Livro dos Espíritos. Essa compreensão, pelo menos, dessas questões aqui que a gente viu hoje. Que Deus nos abençoe a todos nós e Jesus Cristo nos envolva com as suas vibrações de amor. Obrigada, Irlã, pelo estudo que você trouxe para a gente. E nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso médico maior. A esses espíritos amorosos que prepararam o nosso ambiente. E nesse momento, através dos médiuns da nossa casa, que nós possamos receber todos os fluidos tão necessários ao nosso refazimento. Refazimento do nosso espírito, refazimento do nosso corpo físico. Te pedimos, Senhor, que nesse momento do passe, possamos estar ligados aos nossos anjos guardiães, aos nossos guias e mentores. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, Senhor, que nós possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe. E que os benfeitores nos auxiliem nas reflexões do Evangelho de hoje. Estamos no capítulo que fala que a fé transporta montanhas, e hoje vamos refletir um pouquinho sobre o item que fala da fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos só lembrar um pouquinho que esse capítulo começa com aquela passagem em que Jesus cura o menino que se encontra obsidiado,
E os discípulos perguntam por que eles não foram capazes de curar o menino. E Jesus, nesse momento, diz que a nossa fé, ela é uma fé ainda muito vacilante, e a importância de nós desenvolvermos o poder da fé em nós. E no capítulo de hoje, no item de hoje, Kardec vem nos falar sobre a questão da fé religiosa. O que seria a fé religiosa? Todas as religiões, elas têm os seus dogmas. A fé religiosa é a crença que se tem nesses dogmas. Mas Kardec nos chama a atenção, pois ele divide essa fé em dois tipos: a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é quando a gente acredita nesses dogmas sem raciocínio lógico, sem reflexão, sem pensamento crítico. E aí, normalmente, o que acontece quando nós estamos ali na fé cega? Como o nosso companheiro hoje trouxe na palestra, a gente foi percebendo que a ciência e a espiritualidade, elas caminham juntos. Por isso, houve um momento em que o materialismo cresceu muito, porque, na medida que a ciência avançou, muitos desses dogmas que eram passados através dessa fé cega, eles foram caindo por terra, porque eles não coadunavam com aquilo que estava sendo trazido pela ciência. Já a fé raciocinada, que é o método que Kardec utilizou a todo momento, fazendo uma análise criteriosa de todas as mensagens que vinham dos espíritos em diferentes globos da Terra, em diferentes momentos do globo, Kardec foi fazendo essa análise, essa investigação científica. E aí o que nós vamos percebendo? Que tudo que a doutrina vai trazendo para a gente, em termos de conhecimento, de esclarecimento, que na verdade é o Consolador prometido, como já sabemos, não coloca em contradição aquilo que a ciência vem cada vez mais descobrindo. Então, a ciência, na verdade, ela está se ampliando, vai se aproximando cada vez mais dessas verdades espirituais, e na medida que essa nossa fé ela é raciocinada, a gente vai desenvolvendo mais confiança. Essa fé ela vai encontrando uma condição mais forte, mais inabalável. Então, que nós possamos, em casa, refletir um pouquinho mais sobre essa passagem do Evangelho, tão importante para nós, e que Jesus possa continuar abençoando os nossos esforços. Muita paz. Eu vou fazer agora a leitura da mensagem trazida pelo plano espiritual. Paz a todos. Que essa paz, essa alegria, não seja passageira, seja constante entre vocês, entre nós desencarnados. Que essa paz se faça presente nos irmãos que ainda sofrem, que ainda mesmo como espíritos, continuam com suas dores, com seus apegos do mundo físico. Que vocês, nesse dia, possam elevar vossos pensamentos junto a nós, para pedirmos ao Pai bênçãos e luz para os irmãos que vivem no mundo espiritual. Que nossas palavras, os nossos pensamentos possam ajudá-los a enxergar a luz. Pediremos ajuda para clarear as mentes desses que ainda choram, lamentando sobre seus corpos que se tornaram pó, que se decompuseram. Ó Deus Pai de amor, permita-nos uma aproximação a esses irmãos que ainda sofrem pelo amargor da vida que tiveram, que ainda se encontram perdidos em lamentação. Também a esses irmãos que, pelo sentimento de profunda aversão, profundo ódio, continuam presos em seus túmulos. Ó Pai, tende misericórdia. Permita que o nosso Jesus nos autorize a levar o seu amor, levar a sua luz, o que vem dele, do próprio Jesus. Levaremos para perto desses irmãos, que também, Pai de amor, são seus filhos,
que através dos nossos pedidos de ajuda, de socorro, possam esquecer o mal que ainda os prende nos terrenos umbralinos. Deus, ó Deus, permita que seu Filho Jesus Cristo nos ajude, nos auxilie a resgatar esses irmãos. Que oriente os trabalhadores desses resgates no mundo invisível. Que todos vocês ainda sintam paz, sintam o forte abraço do nosso Jesus, do nosso Mestre, do nosso Codificador. Todos vocês, juntos a nós que juntos trabalhamos para Ele, o nosso Jesus. Pedimos essa paz pela humanidade, pelo mundo, meus amados. Peçam paz, peçam. Muitos irmãos se desligam e encontram a paz. Alcançam voos eternos, se libertam dos sofrimentos. Ó Pai, sabemos que são poucos os que conseguem, porque trazem consigo equilíbrio emocional, possuem elevação moral, são disciplinados, trazem o amor do Mestre. Para esses irmãos, que logo serão direcionados aos trabalhos, também pedimos por eles que continuem suas longas jornadas de amor, em suas longas jornadas de amor no bem e evoluindo com sabedoria divina, seguindo o santo e árduo caminho. Que continuem. Paz a todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Um trabalhador para o Cristo. Gratos estamos, Senhor, mais uma vez, por termos chegado à Tua casa, escutado os Teus ensinamentos, mas te rogamos, Senhor, que nos dê coragem para continuarmos firmes no trabalho na Tua seara. Que possamos, Senhor, continuar firmes no nosso trabalho nessa casa, que é um ponto de luz a nós, espíritos encarnados e desencarnados. Ajuda, Senhor, a direção espiritual da nossa casa, ao Newton, ao Adilane e a todos os trabalhadores e frequentadores do nosso SEAP. Que nós possamos continuar firmes no propósito do nosso trabalho no bem, no nosso crescimento espiritual. E assim, Senhor, já harmonizados, que nós possamos voltar aos nossos lares em paz e lá continuarmos nessa vibração de amor que da Tua casa levamos. Agradecidos ao nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, a Kardec, a Jesus, mas a Deus, nosso Pai de amor e bondade, e a esses espíritos pedimos a permissão para darmos por encerrado todo o nosso trabalho do dia e da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.